Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para trabalharmos ensinamentos de nosso querido Mestre Jesus, trabalharmos na nossa vida, refletirmos na nossa caminhada. E para iniciarmos, o nosso trabalho desta noite, vou trazer aqui para nós uma harmonização, também como reflexão,
uma leitura, uma mensagem de nosso querido Emmanuel, do livro Fonte Viva, é a lição 64, Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Disse Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista, para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral. E, na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a com os amigos de Nazaré e os doutores de Jerusalém, os fariseus palavrosos e os pescadores simples, os justos e os injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. E assim, meus irmãos, já envolvidos com essa mensagem de Emmanuel, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus. Jesus, querido amigo, querido irmão maior, médico de nossas almas, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor, para aproveitarmos os Teus ensinamentos na nossa jornada aqui na Terra. Envolva nossas mentes, Mestre, para trazermos nas mudanças que necessitamos, essas oportunidades que temos, as reflexões trazidas por Ti, que possamos beber cada palavra do Teu ensinamento, desse Evangelho redivivo, Senhor, e levarmos firmes na estrada junto a Ti, se possível, dentro das nossas limitações, de mãos dadas, Senhor, contigo. Envolva-nos a todos que estão neste momento ligados a nós. Envolva-nos com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua luz. Obrigado, Senhor, pela oportunidade desta noite. Esteja conosco, que assim seja.
Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. A parábola tão importante para nós que Jesus ele trouxe, né? Antigamente não tínhamos condições de entender exatamente o que significava. Mas hoje, aos poucos, com os estudos que estamos recebendo, conseguimos já a refletir que todas essas parábolas, todas as mensagens do Mestre, elas vieram com o propósito das nossas modificações. Elas vieram com o propósito de trazermos para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. E hoje até, né, nos facilitando, vamos dizer assim, o nosso querido irmão Alírio Cerqueira Filho, ele nos traz através dos livros Parábolas Terapêuticas, ele nos traz o que significa, né, as reflexões de cada parábola em relação aos versículos, o que significa para nós. E nós aproveitamos, junto com essas mensagens trazidas do Evangelho, esse livro Parábolas Terapêuticas, volume 1, que é o que nós trabalhamos para a noite de hoje. E essa parábola do semeador, justamente ela traz uma reflexão profunda de como nos relacionar com as pessoas, buscando um ideal de espiritualização. Ou seja, o que precisamos fazer conosco para trabalharmos no coletivo. E assim, nós vamos iniciar a parábola para que a gente possa entender exatamente como Jesus trouxe no Evangelho de Mateus. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar. Chegaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou numa barca e se assentou. E todo o povo ficou em pé na praia. Muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou. E como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Então essa parábola, ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 1 a 9. É interessante, né? Essa última frase, que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Isso significa, meus irmãos, que nós precisamos a cada dia abrir os nossos ouvidos, enxergar melhor tudo aquilo que nos é dado. E para ouvir efetivamente o que significa as mensagens de Jesus, principalmente nós precisamos abrir os nossos corações. Nós precisamos trabalhar os nossos melhores sentimentos. Nós precisamos trabalhar aquilo que Deus, né, nosso querido Pai, nos deu, a nossa centelha divina, assim que fomos criados. Então, que a gente possa, né, nos embeber, aproveitar cada palavra e realmente tentar trazer para as nossas reflexões dessa parábola. E logo ele diz assim, essa parábola, ela representa todo aquele que semeia as sementes de amor em seu próprio coração e no do seu próximo. E é interessante que a gente vê que o grande semeador, quem foi o grande semeador? Jesus.
Jesus veio aqui sendo nosso governador desse planeta, organizando esse planeta com tanto amor para nos receber. Até que chegou o momento que nós aqui fomos criados, que nós aqui fomos desenvolvidos para trabalhar a nossa caminhada como espíritos que precisamos, espíritos mortais, e que necessitamos dos ensinamentos para a nossa evolução espiritual. E é interessante que a gente vê a cada estudo que fazemos que não é simplesmente fazer ao próximo. Não adianta eu fazer nada para o próximo se eu não fizer para mim mesmo. Como o ensinamento do mandamento maior. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, para que eu possa fazer a minha parte em relação à coletividade, eu preciso primeiro trabalhar o meu individual. Não é egoísmo, é justamente o que Jesus espera de nós. É a nossa modificação interior, é a nossa transformação moral, que nós agora estamos neste período tendo grande oportunidade para isso. É interessante que muitos irmãos, em outras palestras que tenho assistido, eles nos dizem claramente, esse momento que nós vivemos no planeta Terra é um momento de grande crescimento espiritual. Só não vai aproveitar quem não quiser. É da mesma forma, precisamos ter olhos para ver, ter ouvidos para ouvir. Não adianta a gente dizer, queremos que acabe logo essa pandemia, para voltarmos à nossa vida normal. O que nós podemos chamar de vida normal? Vamos voltar a continuar a ser o que sempre fomos, ainda egoístas, ainda tendo os nossos orgulhos, ainda tendo vaidades, ainda tendo presunções em muitas situações, achando que nós sabemos de tudo, achando que nós somos os melhores? Voltar, meus queridos, voltar à vida. Esse normal precisa ser diferente. Porque nós precisamos, esse período todo, aproveitar para refletirmos como nós somos e o que nós precisamos fazer para mudar. Lógico que nesta vida não seremos perfeitos. Nós ainda temos muito chão pela frente. Nós temos muita caminhada a fazer. Mas precisamos aproveitar esta vida, as reencarnações. A gente não vem à toa. A gente vem justamente para fazer as transformações necessárias. Para que quando a gente retorne à pátria espiritual, que a gente possa retornar melhores do que aqui chegamos. E isso nós temos que pensar dia a dia. É a grande reflexão que nosso querido Santo Agostinho nos traz no Livro dos Espíritos, na questão 919, que essa é interessante, que eu não esqueço o número, porque é justamente a questão que nos fala de como podemos modificar a nossa evolução espiritual, fazendo as nossas reflexões todos os dias, nos enxergarmos como somos. Não é ficar nos preocupando com o próximo, de como ele está fazendo, será que ele está aproveitando? Não, como nós estamos aproveitando. O que precisamos nos modificar para no dia de amanhã sermos um pouquinho melhor. Então, essa grande oportunidade que o planeta Terra está tendo são esses momentos de reflexões, esses momentos de crescimento. E espero que muitos estejam entendendo. Para que ao acabar essa pandemia, a gente sabe que outras situações chegarão, mas que a gente esteja preparado, que a gente esteja realmente agindo, pensando, trabalhando os nossos sentimentos da melhor forma possível. Sempre ao bem, sempre ao trabalho da melhoria espiritual. Então é o que justamente essa parábola, mais uma vez, ela traz como ensinamento. Semear as sementes de amor no nosso próprio coração.
E semeando no nosso próprio coração, nós vamos também semear no coração do nosso irmão, do nosso próximo. E como eu disse, o semeador é o grande Jesus. Ele trouxe as palavras que são a semente, as palavras de Deus. Esse planeta Terra é um grande campo de trigo, né? Um grande campo de produção de luz. E ele trouxe a semente, que é a palavra de Deus. E é aquela coisa, num grande campo de trigo, a gente sabe que o joio também nasce junto. E esse joio é justamente o negativismo que trazemos dentro de nós. Então, como nós vamos trabalhar essa semente? Porque nós somos esses terrenos que são falados na parábola, que nós vamos analisar um por um. Nós somos esses terrenos, que é justamente o que está em nosso coração. Então, nós precisamos saber o que nós estamos, né? A semente, como é que ela está? Como é que ela vai germinar? Ela vai ser uma semente que Jesus trouxe para nós, mas nós vamos modificá-la negativamente? Ou vamos aproveitá-la para o bem, de forma positiva? Então, Jesus quer chamar nossa atenção não para o semeador em si, mas o tipo de terreno em que a semente cai, ou seja, como está o nosso coração neste momento. Como realmente é o nosso terreno espiritual. Os terrenos diferentes, os diferentes tipos de terreno, simbolizam os diferentes perfis psicológicos do ser humano na sociedade. É interessante isso. Cada terreno é um tipo de ser humano, ou seja, é um tipo do que somos. Então precisamos analisar qual o terreno que nós nos encontramos nesse momento. Temos 6 perfis de terrenos nessa parábola. À beira do caminho, pedregal, espinheiro, boa terra que produz 30, boa terra que produz 60, boa terra que produz 100. Esses 6 terrenos justamente correspondem a cada perfil do ser humano, ou seja, o que nós somos. Então vamos analisar, tentar nos encaixar, como nós estamos, como nós nos enxergamos. É muito importante conhecermos a nós mesmos. O conhecimento a si mesmo é que faz com que as nossas mudanças possam acontecer. Sabemos que ainda trazemos situações difíceis na nossa caminhada. Ainda trazemos sentimentos que não são legais, que não são positivos, como o orgulho, muitas vezes ainda o egoísmo, as vaidades em determinados momentos e tantos outros. E aí é importante que nós possamos enxergá-los, que temos ainda. Nós não somos perfeitos. Que nós temos ainda justamente para quê? Para que a gente possa modificá-los. Para que a gente possa realmente acender dentro de nós a centelha divina que trazemos, que por enquanto ela está lá adormecida, né? Ela está lá escondidinha. Quer dizer, só depende da nossa força de vontade, só depende do nosso querer de verdade, para que a gente possa modificar as situações negativas, sentimentos egóicos que nós ainda trazemos, para sentimentos de luz, sentimentos do bem, sentimentos das virtudes, que precisam vir à tona. Elas estão dentro de nós, mas elas precisam vir à tona, e com firmeza. Então vamos analisar cada terreno, né, para ver aonde nós vamos nos encaixar aí e o que precisamos realmente fazer para modificá-lo. Uma semente caiu à beira do caminho. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho.
e vieram as aves e comeram-na. Vou repetir. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as sementes e comeram-na. O que significa isso? São aquelas pessoas que permanecem na periferia da vida e vivem de maneira superficial, sem comprometimento com a própria vida. Ou seja, são justamente pessoas que ainda não entenderam o que estão fazendo aqui no planeta Terra. Que a reencarnação, ela não é apenas para usufruir lazeres, aproveitar situações materiais. Nós necessitamos de situações materiais, necessitamos de lazer, sim, né, nos nossos momentos de descanso, para que a gente possa se refazer, para poder ter uma condição saudável de vida na Terra, sem exageros. Mas existem pessoas que só ficam apegadas a isso. Elas não ainda entendem que a verdadeira vida é esta oportunidade que nós estamos tendo para nos transformar e melhorarmos, para a cada vinda, a cada reencarnação, a gente fazer um pouquinho melhor e com isso subir um degrauzinho a mais, né? Ter mais entendimento. Dizer que nós vamos entender tudo de uma hora para outra? Lógico que não. Até porque nós somos eternos aprendizes, nós estamos o tempo todo aprendendo. Quanto mais recebemos conhecimento, mais observamos que ainda não sabemos e que precisamos buscar mais e mais e mais. Então, a semente que cai à beira do caminho são essas pessoas que estão na periferia da vida. E quando se diz que as aves vêm e comem a semente, ou seja, o materialismo carrega essas pessoas com muita facilidade. E mais adiante é que elas vão observar, né, que isso não é o que leva à verdadeira felicidade, que isso não é o que leva ao verdadeiro crescimento espiritual. Vivem como seres que biologicamente estão no corpo, comem, dormem, fazem as funções fisiológicas, mas se avaliarmos do ponto de vista espiritual e energético, apresentam-se como se estivessem vegetando. É aquelas pessoas que dizem, eu tenho um espírito. As pessoas não se enxergam que elas são o espírito. O corpo que temos é emprestado. A cada reencarnação que recebemos como oportunidade, recebemos um material corpóreo diferente, de acordo com as necessidades que precisamos passar naquela nova jornada. Então, nós precisamos entender que nós somos espíritos. E espírito não morre, nós somos imortais. Né? Justamente nós continuamos a nossa caminhada, nós continuamos crescendo, evoluindo. O que fica para trás é o corpo material, né? O físico que nos foi dado de empréstimo e que muitas vezes, infelizmente, não cuidamos direito. Né? A gente não cuida direito dos empréstimos dados pelo nosso Deus. É necessário que despertemos a fertilidade que está latente dentro de nós. É aquilo que eu falei ainda agora, que a gente desperte a centelha divina que nós trazemos, as virtudes que nós precisamos trabalhar. Essas sim é que vão ficar ad eterno conosco. Essas é que são importantes para a nossa caminhada. E quando nós, infelizmente, não conseguimos enxergar, a gente sabe, muitas vezes, a gente já ouviu essa frase, né? Ou a gente aprende pelo amor, ou aprendemos pela dor. E é verdade. Muitas vezes recebemos tantos conselhos de irmãos queridos que nos querem bem e que já têm uma caminhada a mais do que nós. Trago um exemplo dos nossos pais. Quantas e quantas vezes a gente não escutou?
Nós fechamos os nossos olhos. A gente não quis enxergar os ensinamentos que eles trouxeram, que eles quiseram nos passar. E eles estavam passando com amor, por nos amar, por nos querer bem. E nós, infelizmente, rebeldes, né? Achando que a gente sempre sabia tudo, a gente muitas vezes fez besteira. Ou seja, batemos com a cabeça na parede, né? Verdadeiramente. E aí, para que quando a gente reflete que fizemos errado, precisamos retornar para a nossa estrada principal. E aí é que vem a dor. Porque ao retornar para a nossa estrada principal, não é fácil. É doloroso. É bem dificultoso. Nós precisamos realmente estar na nossa estrada certa. Então, que a gente possa, né? Jesus, através do amor, ele nos trouxe o ensinamento. E que a gente abra os nossos corações para entendê-lo. Nós não estamos aqui apenas para viver uma vida material. É como até o nosso companheiro Fred, na palestra da semana passada, ele nos trouxe isso. Nós somos espíritos, nós não somos corpo. E nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Isso é fundamental a gente entender. Daqui do mundo nós não levaremos nada. Nós levaremos apenas o que fizermos, da centelha que trazemos dentro de nós, para nós e para o nosso próximo. E a outra semente caiu entre pedregais. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Ou seja, não tinha base sólida na vida. São as pessoas que inicialmente se empolgam com a possibilidade de evoluírem e logo se desmotivam. Já reconhecem a verdade, mas ainda não querem se comprometer com ela. É muito frequente isso, infelizmente. Pessoas que já ouviram a verdade, mas não querem se comprometer, porque começam a perceber que o grande X da questão da melhoria nossa nesta terra só depende de nós. Não é o próximo que vai fazer por nós. Não é Jesus que vai fazer por nós. Ele só trouxe a semente. Para que essa semente germine de forma positiva, só depende de nós, a nossa parte. A espiritualidade, querida, nos auxilia tanto, mas a maior parte depende da gente. E é isso que muita gente não quer enfrentar. Quando às vezes a gente diz assim, todo mal que está acontecendo com você, infelizmente você foi o grande causador. E as pessoas não querem aceitar isso. Elas querem sempre colocar o motivo, a culpa para cima dos outros. E é importante que a gente entenda que nós somos os causadores até para que a gente possa se trabalhar para melhor. É muito importante enxergar isso. São as pessoas que têm uma ideia de espiritualidade e religiosidade, mas os apelos do mundo ainda falam mais alto. É uma pena. É aquela situação que as pessoas sempre dizem, quando eu tiver tempo, aí eu procuro o meu lado espiritual. Quando eu tiver tempo, aí eu vou numa casa espírita ou na minha igreja, seja qual for a sua religião. Quer dizer, sempre as pessoas buscam o seu lado material em primeiro lugar. Se sobra um tempo, vai para o lado espiritual. Ou, muitas vezes, né, é o que mais acontece, quando as situações estão difíceis para nós, aí nós buscamos o lado espiritual para nos dar alívio. Por que nós não podemos fazer isso todos os dias? Por que nós não podemos enxergar que somos espíritos e buscarmos o nosso lado espiritual em primeiro lugar? Porque o lado material ele vai vir.
de acordo com o que nós precisamos, e não há mais, né? É a necessidade apenas, e não a parte supérflua, como sempre buscamos. São espiritualistas porque já conhecem em nível cerebral que existe o espírito, mas esse conhecimento é muito superficial, não é refletido para ser sentido no coração, que é o que acabamos de falar. A outra semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Que terreno será este? Por mais que as sementes amorosas caiam sobre esse terreno, sobre os espinhos as sufocam sob o peso dos sentimentos egóicos, ou seja, se ainda trazemos muito forte os sentimentos egoístas dentro de nós, nós sufocamos a semente amorosa que está sendo trazida. E a gente não deixa ela germinar. Nós impedimos. Quando a gente não percebe que o nosso sentimento egoísta está sendo tão forte e está prejudicando a nossa caminhada, nós não percebemos o quanto nós atrapalhamos, o quanto nós bloqueamos o crescimento da boa semente, o crescimento da luz espiritual que é trazida para nós todos os dias. Assim que nós abrimos os nossos olhos, é uma renovação que nós recebemos, uma grande oportunidade para continuar a fazer o que deixamos ainda de fazer, né? Melhorando a cada dia. E infelizmente nós não percebemos, porque o nosso orgulho, o egoísmo, a vaidade, a presunção e entre outros, né, são tão fortes e que nós não percebemos que a vida é uma dádiva divina que nos é dada para a nossa evolução. Nós sufocamos essas sementes trazidas pelos irmãos espirituais, em nome de Jesus, em nome de Deus. É aquela pessoa que, ao receber a semente de amor, a sufoca com a rebeldia do desamor. Quer dizer, o desamor nada mais é, se eu tenho ainda, e se eu mantenho ainda esses sentimentos negativos, eu não estou me amando. Porque a partir do momento que eu começo a trabalhar o auto-amor, eu começo a entender que eu preciso melhorar. Eu preciso crescer. Eu tenho que ver, meu Deus, quantas coisas eu já fiz de errado lá atrás. E graças a Deus eu já melhorei. E por que eu não posso melhorar um pouco mais? Por que eu não posso realmente fazer por onde para poder crescer? É quando permanecemos invigilantes e permitimos que os espinhos que são nossas imperfeições e as dos outros possam sufocar o crescimento de todas as verdades que estamos aprendendo. Até porque nós ainda temos uma situação tão difícil que trazemos que a gente acha que a nossa verdade é absoluta. A nossa verdade, ela é temporária, porque é de acordo com o que nós conhecemos, do que nós acreditamos. Ela não é a verdade universal, ela não é a verdade divina. Nós ainda não entendemos tudo, nós ainda não entendemos o todo. Então, nós precisamos trabalhar para que a gente entenda que verdade é esta, que está sendo trazida sempre nos estudos, no nosso dia a dia de vida, verdade esta divina para o nosso crescimento. O convite da vida é sempre de transformação. Então Jesus, ao nos dar esse maravilhoso campo de trigo que é do planeta Terra, né, ele nos deu, nos convidando para que cada transformação, cada vinda ao nosso planeta seja um melhoramento para a nossa caminhada. Que nós entendamos de verdade, né, que aqui é para realmente repararmos os nossos erros antigos, é para que a gente se modifique, para que a gente possa trabalhar a nossa tolerância com o próximo, que a gente possa trabalhar a nossa indulgência, né? Porque erros nós temos, ainda temos,
E precisamos aprender com esses erros para crescer e não continuar a fazer os mesmos erros. Então, precisamos trabalhar todas essas virtudes, a paciência, a compaixão, para que realmente possamos nos transformar em seres melhores, que é o nosso caminhar. Lá, como espíritos mais evoluídos, chegaremos. Não importa o tempo. O tempo só vai depender de nós. Nós é que vamos determinar se nós vamos a passos de tartaruga ou se nós vamos a passos de uma lebre. Só vai depender da gente como vamos fazer o nosso dia a dia. E essa semente que é jogada, né? Como ele diz, aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. E aí ele diz, são aqueles que, compreendendo que a matéria não é tudo, buscam nos ensinamentos espirituais as respostas às suas dúvidas e o consolo às suas dores, fazendo da prática da caridade um hábito da existência. Nós temos que agradecer, meus irmãos, né? Nós espíritas e aqueles que estão buscando o espiritismo, nós temos que agradecer a oportunidade que nós temos. Através dessa doutrina espírita trazida, né, o Consolador prometido, que a espiritualidade de luz trouxe no século XIX, através do nosso irmão Allan Kardec. Uma grande oportunidade para tirar as nossas dúvidas. O Livro dos Espíritos nos auxilia nos nossos questionamentos. Quantos questionamentos a gente tem? Quantos questionamentos a gente vem tendo na nossa caminhada, nas nossas jornadas? E através do Livro dos Espíritos, para nós, nos tira essas dúvidas, nos esclarece, nos traz os ensinamentos, as palavras trazidas da espiritualidade superior. E principalmente consolando as nossas dores, para que a gente entenda o porquê que nós passamos por determinadas situações. Não estamos no momento, né, exato agora, não nos encontramos por acaso. Nós estamos na vida que temos de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o aprendizado que precisamos. E essa caridade que ele diz não é simplesmente a caridade material. Caridade material ela é fácil de fazer. Ela é fácil. Um pouquinho de dinheiro que eu possa ter, eu posso ajudar o meu próximo. Mas a verdadeira caridade é aquela caridade que eu tenho que colocar como hábito na minha caminhada. É que eu tenho que ouvir o meu próximo, né? Dar os meus ouvidos, dar o meu ombro, para que o meu irmão possa chorar se ele sentir necessidade. Para que eu possa realmente consolar. Para que eu possa, com um sorriso, dar aquilo que ele necessita. É a verdadeira caridade moral. Essa nós precisamos trabalhar como um hábito no nosso dia a dia. Fazer sem esperar dia, sem esperar hora, porque a todo momento está tendo necessidade dessa caridade. Os que produzem 30, né, na boa terra, são aqueles que iniciaram um processo de fertilização da própria existência. É aqueles que estão começando a enxergar, é aqueles que estão começando a perceber, até porque não há tempo para perceber, né? Enquanto nós estamos aqui na Terra, precisamos aproveitar a todo instante para enxergar qual é a nossa verdadeira existência, qual é a necessidade da nossa vida. E com isso, esses 30 são aqueles que resolvem aceitar o amor divino e produzir amor em si mesmos. Quer dizer, trabalhar o auto-amor, trabalhar, né, já gradativamente, mas de forma firme, né, de forma consciencial,
trabalhar o verdadeiro amor em si para poder levar esse amor ao próximo. Os que produzem 60 na terra boa são aqueles que já despertaram há mais tempo e utilizam a verdade para transformar as suas vidas para melhor. São aqueles que já descobriram, que já entenderam há algum tempo atrás, já estão buscando, já estão fazendo, mesmo com as suas limitações, estão indo em frente, estão se esforçando para tirar as más tendências e buscar cada vez mais fazer o melhor. E na terra boa, os que produzem 100 são aqueles que já são fiéis à verdade. São aqueles que realmente entendem a verdade divina e não a verdade individual. Aqueles que são fiéis, é como a gente diz, aqueles que são submissos à vontade do Pai. E a submissão não significa baixar a cabeça e aceitar tudo, não. A submissão é justamente entender quais são os desígnios do Pai, quais são as leis divinas trazidas para nós, das quais fazemos parte. E nós trabalharmos confiando de coração, sendo fiel na caminhada, seguindo a nossa jornada, sabendo superar as limitações, sabendo superar as dificuldades, porque estas não vão deixar de existir, mas tendo a grande oportunidade de ir em frente. Têm as suas vidas repletas de sentido, com excelente qualidade, e utilizam todos os recursos para viver o ser, que são em comunhão plena com Deus. E é o que nós precisamos analisar sempre. Precisamos trabalhar o ser e não o ter. Isso precisamos ter consciência. E aí a pergunta para nossa reflexão: qual é o verdadeiro sentido da nossa vida? De todos esses terrenos que falamos aqui um pouquinho, que é lógico que o tempo nosso é muito curto, e para a gente poder buscar mais, é estudarmos essas leituras que nos são trazidas. E aí a gente observa, refletindo, qual é o verdadeiro sentido da minha vida aqui na Terra? O que eu estou buscando aqui na Terra? É como Jesus, de repente, coloca para nós, como ele dizia: o que queres de mim? De quem dependerá a mudança dos 3 perfis inferiores para os perfis de boa terra? Lembrando que na parábola tivemos 6 terrenos, 3 negativos, 3 positivos. E de quem dependerá a mudança desses 3 negativos para os perfis, os 3 da boa terra? Só depende da vontade de cada um de nós. Só depende de nós. Não depende de mais ninguém. Ou seja, precisamos nos esforçar muito, porque não é fácil. Fazer uma mexida interior, tirar o que não presta, os defeitos, os vícios, as situações negativas que ainda trazemos e transformá-las em virtudes, em sentimentos positivos, em ações positivas, não é fácil. É realmente uma grande faxina que precisamos fazer. É de nos encararmos mesmo, nos conhecermos como somos, para poder fazer a transmutação. E só depende de nós. É um grande esforço, por isso que não é de um dia para a noite. Não é de uma hora para outra. É uma situação gradativa, porque a mudança que fizermos, ela precisa ser firme. Ela precisa estar ali, fazendo já parte da nossa caminhada. Não é temporária. Se for temporária, ela não teve modificação. Ela foi apenas superficial. Ela foi apenas uma ilusão que a gente, infelizmente, colocou na nossa vida. Quais os benefícios que o semeador
obterá. Ou seja, quais são os benefícios nessa grande modificação que nós, que também somos esses semeadores, vamos obter? Para nós mesmos, as bênçãos da semeadura efetuada. Ou seja, para nós mesmos, né, a gente aproveitar o crescimento, as nossas modificações tão importantes. Para aqueles, quer dizer, para o nosso próximo, que simbolicamente representa os diferentes perfis de terreno. As sementes ficarão aguardando a fertilidade do futuro, ou produzirão, caso caia na terra fértil, de acordo com a fertilidade do terreno. Quer dizer, nós precisamos trabalhar a semente que Jesus nos trouxe para as bênçãos da nossa germinação. Que realmente a gente tenha essa germinação e que possa crescer, né, para trabalhar, para frutificar, para florescer, para realmente ser exemplo na caminhada de Jesus. E nós também precisamos jogar essas sementes para os nossos próximos. Em que terreno elas vão cair? Vai depender de cada um. Muitas vezes nós não vamos enxergar, nós não vamos chegar a ver a germinação acontecer. Mas elas acontecerão no seu devido tempo. Porque esse tempo é o que nós precisamos trabalhar para o nosso entendimento. Do ponto de vista espiritual e energético, as sementes de amor são tudo aquilo que dá sentido à vida, tais como a mudança de nós mesmos para melhor, um exemplo de postura ética, uma ação para um bem social em favor de um mundo melhor, uma oração, um bom pensamento, um sentimento nobre, uma orientação que damos a alguém individual ou coletivamente. Ou seja, do ponto de vista espiritual, como ele coloca, olha quantas coisas positivas são feitas. Uma oração que nós fazemos ao nosso próximo de coração, essa energia vai chegar até ele. A oração, o nosso pensamento positivo, pensamento é energia. O que pensamos já é lançado no espaço divino. E aí nós temos que ter o cuidado do que estamos lançando. Do que realmente nós estamos colocando sobre nós e sobre toda a coletividade. Nós estamos colocando o bem ou nós estamos colocando ainda situações negativas? Então a nossa postura diante do próximo, diante da vida, não é repetir os mesmos erros que tantos fazem. É que a gente entenda essa nossa individualidade. Não importa se os outros não querem modificar, que nós nos modifiquemos. Isso é importante. Não é porque a maioria, porque todos estão se jogando debaixo da linha do trem, debaixo do trem, que eu vou me jogar. Eu preciso enxergar isso. Eu sou um espírito individual e eu preciso fazer a minha transformação individual, até para que eu seja exemplo e que eu possa ajudar na coletividade, que é o nosso também, né, o nosso objetivo aqui na Terra. Por isso, nascemos na sociedade. A ajuda das sementes de luz e amor é algo que vem de fora para dentro. Agora, a decisão de mudança é de dentro para fora. Né? Vamos refletir sobre isso. A semente, os ensinamentos, o conhecimento nos estudos, através dos estudos, através de uma palestra, através de algum conhecido conversando conosco. Esses ensinamentos, através do amor, da luz e do amor, vêm de fora para dentro. Agora, para eu fazer a minha verdadeira mudança, eu querer de verdade, a decisão é de dentro para fora. Eu preciso me transformar lá no meu íntimo, para que realmente possa florescer.
O nosso propósito existencial não é o de mudar os outros ou o planeta, mas o de nos autoencontrarmos desenvolvendo o reino de Deus dentro de nós. Nós não temos obrigação de mudar ninguém, nós temos obrigação de nos mudar. Isso é que é o principal na nossa caminhada. É esse o nosso objetivo primordial. E ao realizá-lo, somos convidados a agirmos como semeadores. Nós somos semeadores. E o que estamos fazendo? É interessante que eu lembro muito uma historinha, não lembro ela de cor toda, mas a essência da história era uma professora que toda vez que ela ia para a escola, no ônibus, vários alunos iam juntos, e ela via uma menina que sempre tirava da sua mochila, ela tirava algo e começava a jogar para fora da janela do ônibus, toda vez que ela passava pelo campo. E aí um dia, todo dia, essa menina fazia a mesma coisa. E um dia a professora virou para ela e falou assim: Mariazinha, por que você faz? O que você tanto joga para fora da janela? Né? Aí ela falou assim: são sementes, professora. Aí ela mostrou, dentro da mochilinha dela, ela carregava um monte de sementes de várias frutas. E ela jogava essas sementes para que elas pudessem frutificar naqueles campos por onde ela passava. Ela achava os campos tão vazios e ela queria encher aqueles campos com árvores belíssimas, né, produzindo frutos, produzindo flores. E a professora ficou tão tocada, né, com aquela ação daquela criança, que a professora também começou a levar sempre sementes. E a cada momento, sempre quando a criança jogava semente, a professora jogava junto. Ou seja, elas estavam semeando o campo. Elas iam ver a germinação? Não sabiam, mas elas estavam fazendo a parte delas, semeando. Mas com certeza aquelas sementes elas iriam produzir, elas iriam germinar, elas iriam crescer no seu tempo certo. Ou seja, é o exemplo, né? A menina deu o exemplo para a professora e que ela soube enxergar e procurou, né, dar seguimento àquele bom exemplo. A nossa vida é com V maiúsculo, né? Não é vida por vida, é vida, existência, o que nós somos. A grande oportunidade para a nossa mudança. Perante a eternidade, esse momento aqui na Terra é mínimo, é rápido. A gente pensa que é tão longo, mas não é. Perante essa eternidade que nós ainda temos pela frente, esse momento aqui na Terra é pequeno demais. Só que nesse mínimo, nós somos convidados a fazer o máximo que podemos. Né? Ou seja, aproveitarmos, fazer mais e mais nesse mínimo que nós temos como oportunidade. E aí o nosso querido Chico Xavier, né, já trazendo para o nosso encerramento das nossas reflexões. Esse homem que foi o nosso grande exemplo aqui na Terra, espírito muito mais evoluído do que nós, e que veio com a sua simplicidade, com a sua humildade, com a paciência, trazendo essas virtudes como exemplos para nós. Ele nos diz o seguinte: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Meus irmãos, ao reencarnar, nós recebemos um livro com páginas em branco. E a cada dia nós escrevemos as nossas páginas. Então que saibamos escrever, saibamos fazer a nossa caminhada. O que estamos buscando? O que nós queremos de verdade para a nossa vida espiritual? Termos consciência do que somos, termos consciência do que significa essa verdadeira vida e o grande amparo que a gente tem.
né? Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, né? Que nos dá toda essa oportunidade de caminhada em tantos orbes, né? Há tanto tempo que a gente vem, em séculos, em milênios, não sabemos. Jesus, nosso querido mestre, nosso querido exemplo maior, justamente trazendo através desse nosso querido planeta, um planeta lindo, planeta de luz para nos receber, para que aqui, através das dificuldades, com o nosso livre-arbítrio, usando de forma melhor a nossa inteligência, que nós pudéssemos, né, buscar a cada etapa o nosso crescimento espiritual e escrever nas nossas páginas. E que possamos então, meus queridos, que essas nossas páginas sejam positivas, que possamos ser verdadeiros semeadores de luz, porque Jesus, ao fazer a oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso que é considerada oração universal, que quando ele fez a oração do Pai Nosso para Deus, ele não fez para si ou para uma ou duas pessoas. Ele fez englobando toda a humanidade, da qual nós fazemos parte. E ele disse: seja feita a vossa vontade. Que possamos entender o que significa isso. Que possamos ser fiéis à verdade divina. Que possamos entender que Jesus e os bons irmãos sabem o que é melhor para nós. Nós ainda nos iludimos muito. Nós ainda não entendemos direito. E que possamos realmente sempre dizer e entender na oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade sobre a minha. Porque tu sabes o que é o melhor para nós. Nossa evolução, que melhoremos e sejamos plenamente felizes. Porque o nosso destino é a felicidade plena. Agora temos felicidades relativas, de acordo com as nossas ações, de acordo com os nossos pensamentos. Mas que um dia nós teremos essa felicidade plena. Que tenhamos muita paz, que Jesus possa nos envolver sempre. E agora, aproveitando esse final de trabalho da noite, eu quero convidar a todos mais uma vez para elevarmos os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e agradecer por mais esta oportunidade de aprendizado que tivemos. Mestre querido, te agradecemos por essas palavras, pelo entendimento trazido, e que possamos realmente trabalhar em nossos corações, Senhor, que possa ser um excelente terreno nessa tua caminhada, que possamos realmente trabalhar as sementes que são trazidas até nós, germinarmos, frutificarmos e florescermos, sendo exemplo para nós mesmos e para todos. E que possamos também sermos grandes semeadores do bem, Senhor. Jogarmos a semente como essa menininha, que com a sua simplicidade, com a sua ingenuidade, ela queria ver o campo florido. Que possamos ser esse semeador de luz, esse semeador de paz, esse semeador de amor. Abençoe-nos, esteja sempre conosco, querido Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite para todos e uma noite de muita paz e de muita luz. Que assim seja.